Oi, muito prazer. Meu nome é Guelcia Cruzco. Gente, hoje vou contar para vocês um caso assim sobrenatural que aconteceu comigo. Eu achei impressionante porque nunca tinha acontecido isso, né? Eu ouvi falar assim, né? Mas comigo, particularmente, nunca aconteceu nada. Até eu ficar surpresa, né? Quando esse fato ele ocorreu na minha vida, assim, pelo lado sobrenatural. Quando aconteceu, eu fiquei bastante surpresa, porque até então eu só ouvia falar, né? E eu vou contar tudo para vocês. Esse relato, gente, ele é de uma pessoa, de uma senhora que eu conhecia, que faleceu, e deixou uma dívida comigo, né? Ela ficou me devendo um dinheiro e ela não teve sossego, não teve paz, não seguiu o caminho dela enquanto ela não acertou a dívida comigo. Então, esse relato de hoje é sobre isso, né? O espírito que veio para pagar a dívida que devia. Bom, começa assim. Essa senhora, gente, ela morava na rua da minha casa e ela pagava aluguel. E na época, assim, eu tinha bastante trabalho, né? Então, assim, então dava para dar uma ajuda. E a gente tinha muita amizade, sabe? Ela estava sempre na minha casa, eu gostava muito dela, gosto até hoje. E ela também gosta de mim. E, né, então a gente tinha muito contato, a gente era muito próximas assim, né? E um dia eu vi que eu fui visitar, ela estava assim muito triste, sabe? Preocupada, muito aflita. Eu percebi isso, né? E eu perguntei o que estava acontecendo, que ela estava triste daquele jeito, né? Ela não queria falar, estava um pouco de vergonha, né? Eu falei, não, mas eu falei, a senhora pode se abrir, pode falar para mim, o que eu puder fazer para ajudar, eu faço, né? Eu falei, não precisa ter vergonha de falar, de se abrir para mim, né? A gente se conhece há tantos anos. Aí ela ficou mais à vontade, gente. Aí ela falou para mim que faltava uma quantia para inteirar, para pagar o aluguel da casa dela. E a quantia não era muito, sabe, gente? Era coisa assim de R$ 300, né? Que faltava para dar o valor total, assim, do aluguel. Então ela falou que faltava R$ 300 e não tinha de quem emprestar, o dinheiro não tinha dado, né? Ela fazia trabalhos freelances, aquela coisa, né? Aquela dificuldade que a gente enfrenta, assim, né? Qualquer pessoa passa por momentos assim, uma vez ou outra, né? Aí ela falou para mim, eu falei, não, mas a senhora não precisa ter vergonha de falar, de pedir. Eu falei, eu tenho esse dinheiro, eu arrumo para a senhora. Bom, fui na minha casa, gente, peguei o dinheiro, a quantia que faltava, que era os R$ 300, fui na casa dela, sabe? Na hora que eu cheguei com o dinheiro eu emprestei, né? Ela me pediu emprestado, eu emprestei o dinheiro para ela. Aí já na hora ela ficou alegre, ficou feliz, já foi fazer um bolo, fez um bolo. A gente tomou um chá da tarde, conversamos muito e faltava assim 3 dias para ela pagar o aluguel, né? Então ela fez esse chá, a gente comeu o bolo, bateu um papo, fiquei um tempo na casa dela, né? Depois eu me despedi, gente, e fui embora para minha casa. A gente passou a tarde juntas. Bom, daí eu não vi mais essa senhora, né? Eu não vi mais porque ela com os afazeres dela, eu com os meus. Aí passou a semana, passou um mês, né? Passou um mês e meio. Aí eu fui, me deu saudade, sabe? Assim, teve um dia que eu acordei já pensando, lembrando nela, né? Aí aquela saudade, né, grande assim, eu falei, vou dar uma.
eu vou ligar, vou dar uma passada na casa dela. Liguei, ninguém atendia o telefone, né? Aí eu decidi ir pessoalmente na casa dessa senhora. A hora que eu chego lá, tudo fechado, né? E daí eu perguntei para algumas vizinhas assim, se a fulana estava em casa, né? O que tinha acontecido, que eu liguei, não atendia, né? Se ela tinha saído. Aí a vizinha do lado falou para mim que ela havia falecido fazia assim já uns 10 dias. Gente, eu fiquei assim, eu fiquei, nossa, eu fiquei surpresa porque ela estava tão bem, sabe? E quando essa vizinha me falou que ela já havia falecido 10 dias, nossa, eu fiquei assim surpresa, eu fiquei triste porque era uma pessoa que eu tinha muito contato, né? Era bem próxima de mim. Voltei para casa, gente, assim, um pouco abalada, né? Um pouco triste também, porque eu tinha muito contato direto com essa senhora. Mas a vida segue, né? A vida continua. Continuei na minha rotina normal, tudo, né? Trabalhando, fazendo as minhas coisas. Até que eu comecei a ter sonhos com essa senhora, né? Ela começou assim a aparecer em sonhos para mim e eu via ela, gente, assim, a uma certa distância, de cabeça baixa, chorava muito no sonho. Ela chorava, ela não olhava para mim, mas eu via ela assim, muito triste, cabeça baixa e chorando muito. Eu não entendia, né, por que é que ela chorava daquele jeito. Gente, eu até tinha esquecido, sabe, do dinheiro, os R$ 300 que eu emprestei, eu até tinha esquecido disso. E eu não entendi esse sonho. Por que ela aparece no sonho chorando, né, de cabeça baixa? Eu sonhei com ela, gente, umas 3 vezes, assim. No último sonho, né, é, ela olhou para mim no sonho. Ela só olhou para mim, né? E aí a hora que ela olhou para mim, ela olhou assim, o semblante dela, eu percebi que estava muito triste, sabe? Então eu vi que ela olhou para mim. Nesse momento eu acordei. Eu acordei, sentei na cama. A hora que eu sentei na cama, eh, era de madrugada, por volta de 3h30 da madrugada. A hora que eu acordei desse sono, que eu sentei na cama, quando eu olho assim para a parede, né? Tava escuro o quarto, mas eu sentei na cama, olhei para frente. Quando eu olhei para frente, ela apareceu na minha frente, o espírito dessa senhora apareceu na minha frente e ela falou para mim: eu não vou seguir o meu caminho enquanto eu não pagar o que eu te devo. Eu preciso acertar essa dívida com você para mim poder descansar em paz e seguir o meu caminho. Eu preciso pagar o dinheiro que eu te devo. Eu não vou ter paz enquanto eu não conseguir fazer isso. Eu não vou seguir o meu caminho. Em seguida, gente, ela desapareceu. Eu fiquei muito surpresa, porque assim, ela falou nitidamente que ela não ia seguir o caminho dela à frente enquanto ela não quitasse a dívida comigo, enquanto ela não pagasse o que ela devia. E eu, gente, eu nem fazia questão, sabe? Eu, eu não estava preocupada com isso, sabe? Eu até tinha esquecido, para vocês terem uma ideia, até tinha esquecido do dinheiro que eu emprestei. Então, eu não estava fazendo questão disso. Fiquei muito surpresa, sabe, dela aparecer e falar isso para mim. E ela falou muito claro, sabe, que ela não ia seguir o caminho dela enquanto ela não acertasse a dívida comigo, enquanto ela não pagasse o que ela devia para mim. Bom, aí não sonhei mais com essa senhora, ela não apareceu mais para mim, foi só uma vez. Passado-se uma semana depois desse sonho, eu estava num sábado de manhã no centro da cidade. Eu fui fazer umas coisas, comprar umas coisas, né? Aí eu peguei, eu fui numa.
padaria, pedi para fazer um lanche, um pão, assim, um pão com manteiga, alguma coisa, né? Para mim lanchar, porque não ia dar para almoçar. E eu tava com fome. Eu falei, bom, não tinha fruta, não tinha nada. Eu falei, então eu vou comer um pão com manteiga, alguma coisa, né? Pedi para preparar uma coisa para mim. Aí a moça preparou, peguei tudo certinho, saí de lá e eu fui para uma pracinha, gente, bem assim, no centro da cidade, mas é bem tranquila, sabe? É bem tranquila. Eu sempre gostava muito de ir nessa pracinha, na época que eu estudava. Eu gostava de ir para estudar, para passar o tempo, para ouvir música, porque ela é bem tranquila, sabe? Assim, passa pessoas por essa praça uma vez ou outra, não é aquele fluxo de pessoas, né? Era bem tranquilo o movimento. Então eu veio na hora na minha mente essa pracinha. Eu falei, eu vou em tal praça, que é essa praça. Cheguei lá, gente, eu sentei tudo certinho, comecei a lanchar. De repente, eu olho para uma árvore, assim, do lado, assim, do banco que eu estava, era uma árvore, assim, pequena, não era muito grande, né? Era uma árvore média, assim, né? Não era muito pequena nem muito grande, era um tamanho médio. De repente, eu olho para essa árvore, eu vejo embrulhado, um, eu vejo um embrulho ali, sabe? Embrulhado assim, com um papel branco. Mas é impressionante, porque na hora que eu olhei, parecia que alguém estava me fazendo olhar naquela direção, naquele embrulho. E o meu olhar foi assim, certeiro. Quando eu levantei a cabeça e olhei, eu já vi na hora aquele embrulho num papel branco naquela árvore, né? Aí, gente, na hora que eu vi, me deu uma vontade, sabe? Eu não sei explicar para vocês, mas deu uma vontade de ver o que era. Eu deixei o lanche ali do lado e fui até essa árvore. A hora que eu cheguei, eu peguei esse papel. Era realmente um embrulho num papel, assim, num papel de seda bem macio, sabe? É, embrulhado assim. Aí eu peguei, voltei e sentei no banco. A hora que eu abro que eu desembrulho ali, né? Esse embrulho que eu abro, tinha ali dentro, gente, pasmem vocês, tinha R$ 300. Era a quantia que essa senhora, amiga minha, que estava me devendo do aluguel. Na hora eu me arrepiei inteira. Eu não tive dúvida que foi ela, sabe, é, que trouxe esse dinheiro. Ela fez eu ir nessa praça, sentar nesse banco, olhar para aquela árvore, sabe, assim, na hora eu senti assim, gente, até a presença dela. Eu não vi, mas eu senti a presença dela, muito aliviada, sabe, muito aliviada, muito feliz. Eu senti isso e eu fiquei até emocionada, porque eu senti de uma forma tão grande, tão intensa a presença dela, e como que me agradecendo, tipo assim, obrigada. Eu ouvi esse obrigada, assim, sabe, de uma maneira tão clara, que não ficou nenhuma dúvida para mim, que foi o espírito dessa senhora que veio acertar a dívida comigo. Ela veio me pagar o que ela devia. E depois desse ocorrido, gente, eu nunca mais eu sonhei com essa senhora, ah, nem em sonho. Eu nunca mais eu vi o espírito dela. Deu a entender para mim que ela seguiu o caminho dela na espiritualidade depois que ela quitou comigo essa dívida, depois que ela pagou o que ela me devia. Então, o espírito dela só conseguiu se libertar dessa preocupação a partir do momento que essa senhora ela pagou o que ela me devia, a quantia exata do que ela me devia, os R$ 300. Ela só ficou em paz depois que ela veio, o espírito dela veio
acertar, me pagar o que devia. Aí sim ela pôde seguir o caminho dela na luz para a espiritualidade. E assim, gente, a vida continua. Eu fiquei assim imensamente agradecida, embora eu não fazia questão nenhuma de receber esse dinheiro, mas para o espírito dela era necessário ela fazer isso porque ela não conseguia se desligar do plano físico enquanto ela não quitasse isso comigo. Então, por conta disso, ela veio, acertou o que devia e, graças a Deus, ela seguiu em paz. E eu ouvi até uma obrigada, né? Esse obrigada de agradecimento. Então eu pude entender e ter absoluta certeza que realmente ela partiu, ela está bem, ela está no plano espiritual, ela seguiu a luz e ela está em paz com a consciência. E esse relato, gente, acaba aqui dessa forma, né? Com o espírito dessa senhora que veio me pagar a dívida que devia, para depois seguir o caminho dela na paz e na luz. E é isso. Beijo.